galerinha, tudo bem com vocês? Começa agora o Joga 2! Meu amigo, aqui é joystick na mão, bate-papo, diversão e a gente vai falar sobre um tema bastante complicado, né? E para falar sobre depressão, quem está ao meu lado é o neuropsicólogo Carol Costa Júnior. Mais uma vez está ficando cadeirinha. Opa, grande, né? Para mim é um prazer imenso aqui, beleza? Vamos lá, Carol. Já levei Explica pra galerinha aí o que é depressão. Pois é, a depressão é muito falada, né? Muito difundida desde que o ser humano se entende por gente, que faz parte da humanidade essa doença, hoje já classificada como doença, né? No caso, a depressão é basicamente um desequilíbrio químico no cérebro, né? Que tem como sintomas a tristeza, a apatia, a falta de vontade para situações antes prazerosas e que agora aparentemente não tem muito sentido de acontecer. Você já não vê mais sentido em determinadas atividades que você fazia antes prazerosas, né? E o que é que pode causar, doutor? Pois é uma doença assim multicausal e várias situações na vida podem acometer a depressão. Peraí que eu vou aqui. Por exemplo, se eu de repente, dependendo do meu estado emocional, até uma situação como essa aqui pode desencadear uma tristeza profunda. Lembrando que a gente tem que aprender a diferenciar o que é tristeza e depressão. São coisas bem distintas. Eu li, doutor, não sei nem se eu estou certo, que a tristeza ela tem um tempo relativamente um tempo para durar, né? Entre 15 e 20 dias. Exato, exatamente. Isso é exato ou não, pode pois variar um pouco mais? Sim, é tudo muito subjetivo, porém é mais ou menos por aí. Por quê? Porque a tristeza é algo que todo mundo passa na vida, todo mundo tem momentos tristes na vida, seja por uma situação ou outra, uma desilusão ou algum acontecimento na vida que a gente esperava que acontecesse e acabou que não aconteceu. Então a tristeza, ela basicamente faz parte da vida, faz com que você fique triste, mas não que desanime por conta disso, faz parte da sua construção, até lhe fortalece a tristeza, faz parte do ser. Agora, a depressão em si é algo um pouco mais grave, vem acompanhado justamente, começa com uma melancolia, uma tristeza mais profunda, algo que realmente vai começar a mexer no seu dia a dia, atrapalhar a sua vida, a sua rotina, e você começa a sentir que determinadas situações que antes te trazia prazer, agora não dá mais trazendo. De repente você já não vê mais graça em algumas coisas, perde a vontade de sair, de estar com os amigos e de fazer coisas, como eu falei antes, prazerosas. E também pode vir acompanhada também de sintomas como dores de cabeça, insônia, fadiga, dores musculares. Tudo isso também acometendo o que a gente chamaria de somatização, psicossomatização, que seria justamente quando a cabeça não aguenta mais, o corpo começa a responder e fica muito evidente as dores físicas e também insônia, irritabilidade também. Sabe quando você está de um jeito que a pessoa lhe dá um bom dia e você acaba dizendo o que é? Por aí vai, você já começa a perceber que aquela pessoa não está bem por alguma razão. Pode desencadear uma depressão ou pode apenas ser um momento de tristeza, quando seja lá pelo que ele estiver passando. Depende muito, cada caso é um caso. E os níveis? Pois é, existem vários níveis, né? No caso, os mais difundidos são esses três, que é o leve, moderado e um pouco mais severo. Todos eles vão acometer vários sintomas, como eu falei anteriormente, da insônia, irritabilidade, falta de prazer nas coisas antes prazerosas, coisas desse tipo. A leve, ela é um pouco mais, assim, digamos, mais fácil de tratar, mas a moderada, ela começa a ser um pouquinho perigosa porque pode trazer consequências um pouco mais sérias. E aí, pessoas que atentam até contra a própria vida, né? No caso, os suicidas e por aí vai, trazendo problemas bem mais graves. E como a pessoa pode ajudar alguém com depressão, doutor? É fácil? Pois é. Não é tão simples quanto parece, porque hoje, como eu falei, já está classificada como doença e existem algumas maneiras de você até de chegar nessa pessoa. Você começa a perceber que aquela pessoa está com um comportamento diferente, aquela pessoa mudou um pouco para você, até busca o isolamento,
isolamento social, aquela pessoa está um pouco mais calada. Então, assim, existem formas e a pessoa começa também a perceber isso, né? Muitas vezes a própria pessoa começa a perceber e vai buscar o tratamento. Esse tratamento normalmente é aliado a uma terapia juntamente com um tratamento medicamentoso, que é muito importante. Na maioria dos casos, a medicação ela entra aí como um recurso fundamental nesse aspecto. A questão do suicídio, doutor, como é possível prever, né? Porque geralmente quem está com a depressão muito forte... vai dando sinais, é verdade. Tem alguns sinais. Porém, o suicídio em si, não quer dizer que toda depressão leve ao suicídio. Como eu te falei, cada caso é um caso, depende muito dessa movimentação. Às vezes, situações que a pessoa vê que não tem solução, por exemplo, casos extremos como doenças gravíssimas, tipo um câncer. Você acaba sabendo, ou agora descobrir um câncer e tal, isso também pode levar à depressão, né? Situações de infortúnio, por exemplo, determinada promoção não aconteceu na sua vida e você esperava muito, trabalhou muito por aquilo e de repente por uma peça do destino simplesmente não aconteceu. Pode desencadear também. Essa depressão, dependendo do grau, pode levar a pessoa a tirar a própria vida. E lembrando que você falou, esses sinais são bem visíveis quando a pessoa muitas vezes começa a dizer: minha vida, eu já não vejo mais sentido na minha vida, é até melhor que eu morra, isso já não serve mais para mim, se eu morresse ficaria bom para todo mundo, melhor assim. É um indicativo. É bem possível que essa pessoa já esteja caminhando para isso. E vale salientar que é importante também a gente não achar que isso é bobagem, que isso é besteira, que é apenas, como se diz aí a grosso modo, frescura, né? Como as pessoas dizem. E quando na maioria dos casos não é. Só a pessoa mesmo que está passando sabe o tanto que é difícil. Muitas vezes na nossa vida já tivemos momentos difíceis e momentos que a gente achou que não conseguiria, quando na verdade a gente conseguiu dar a volta por cima e seguiu adiante. Mas existem situações bem mais complicadas que a gente começa a perceber que de repente está mais difícil de sair daquela situação. E normalmente eu estou falando coisa de pelo menos 6 meses. Em 6 meses essa tristeza, essa melancolia, isso simplesmente não passa. Aí a gente começa a se preocupar com isso. Bom, doutor Carol Costa Júnior, olha, o senhor está sendo desenhado hoje de novo, mas é por um cara que é fera. O cara é escritor também, viu? Escritor, músico, eu soube que ele também toca. Coloca um trechinho aí, edição, da banda do cara aí. Observe esse beleza, só latinha de cerveja, só garrafa de cachaça, o papel do escritor. Quando a vejo, boto o abo lá, estirando a rua. Ilumina minha cúbica, lolana, comida, reconhece, bebê. É a sujeira que se tira, que come. Campo Minado. Interessante esse nome, sugestivo esse nome. Mas hoje ele está metendo a mão na massa. É o Adriano dos Anjos, que também é escritor. Olha ali o Cruz Credo. Parabéns, parabéns. Não? Parabéns. E eu finalmente aqui dei um especial aqui, eu não sei nem como se chama, Fatality. O que é isso aqui? Eu sei que a gente tá em Neverland, né? Essa coisa da Terra do Nunca. Baseado naquele filme A Volta do Capitão Gancho. Filmão, muito bom. Filmaço, né? Pois é. Bom, doutor, eu separei aqui, a equipe dos jogadores separou aqui alguns nomes, né, que tiveram depressão, alguns artistas famosos que tiveram depressão, para o senhor orientar a gente e analisar o perfil de cada um deles, né? A gente teve o padre Marcelo Rossi, que teve depressão em 2014. Sim. Um sacerdote, né, que tem muita fé, para passar tranquilidade para as pessoas. Nunca vai se esperar, né? Pelo menos a grosso modo, no senso comum, as pessoas não esperam que uma pessoa iluminada, né, uma pessoa diferenciada, um líder espiritual, ele irá passar por uma situação como essa, né? Levando até uma magreza assim bastante aparente, né? Você vê que ele ficou bastante magro, que é um dos sintomas também, né? A falta de apetite, essa apatia. Interessante, doutor, que ele disse que a fé não está ligada à depressão e ao mesmo tempo ele disse que foi a fé que curou ele. Pois é. Cada caso é um caso. É importante também lembrar que essa questão da fé, seja qual a religião da pessoa, seja qual o dogma, seja lá qual for, também é fundamental no tratamento. Então, assim, a pessoa vai buscar esse recurso, dependendo da fé, mas é extremamente terapêutico se aliar a uma crença, né? Se você tiver, use-a, porque tudo é fundamental no processo de cura.
Porque nós queremos realmente evitar um problema muito maior, né? E fazer com que esse período depressivo ele passe o quanto antes. Lembrando que, como eu te falei, é uma doença, já está classificada como doença, e acomete, olha só que interessante, 300 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, são 6% da população está passando por algum desses níveis de depressão. Então são números assim alarmantes, né? Claro que tudo isso proporcionado pela vida cotidiana, né? Você vê que nos dias atuais, no momento que estamos vivendo, tudo é ao mesmo tempo agora. As pessoas acabam negligenciando a tristeza, que ela é construtiva para o ser, e acabam buscando outros tipos de refúgio, por exemplo, as redes sociais. Você vê que nas redes sociais a pessoa pode ser o que ela simplesmente ela queira ser, né? E existe uma necessidade muito grande também de mostrar para as pessoas uma vida que muitas vezes ela não está levando. Você falou anteriormente de uma pessoa que chega para você e faz sinaliza algum comportamento, ou simplesmente você vê a vida dessa pessoa, a pessoa está em altos lugares, badalados, uma vida feliz e tal, e você acaba não gostando daquilo que você está vendo, e você vai até a sua rede social mostrar também uma vida que muitas vezes é fictícia, ela está na sua cabeça. E quando você vai para a realidade, na vida real, e você vê que aquilo não está funcionando, embora na sua cabeça você ache que estivesse acontecendo, talvez o desejo de ter aquilo, você se fica frustrado. Você faz, poxa, como assim? O que é que está faltando? E isso é muito sério, isso é muito sério. Acaba havendo mudanças neurais, né, na química do cérebro que levam você justamente a esse estado de depressão. Pegando esse gancho, doutor, a gente também viu que Bruna Marquezine também teve depressão, mas a depressão dela foi gerada por terceiros, né? Assim, ela precisava emagrecer para um personagem da novela e a magreza, né, que ela aparentava passou a incomodar as pessoas que a seguiam nas redes sociais. E a forma que as pessoas se referiram a ela pela magreza acabou gerando uma insegurança da atriz. Então, quer dizer, posso dizer que foi provocado por... Sim, claro, sim. Depende muito do estado emocional. Veja, ela estava seguindo a vida dela e, de repente, por uma situação ou outra, ela precisou mudar a forma física dela e vieram terceiros que apenas com opiniões e com julgamentos a fizeram entrar no estado depressivo. É tudo muito sutil no campo da depressão. Uma coisa que você pode até sinalizar é como é que pessoas bem-sucedidas, né? Pessoas aparentemente assim, que vivem uma vida que a gente pode dizer assim, sonho de consumo de outras tantas, né? São pessoas icônicas, né? Que servem de exemplo para a sociedade, são ícones de massa, vamos assim dizer, e de repente estão passando por isso, porque a depressão ela não escolhe hora, nem local, nem pessoa, nem muito menos classe social, todo mundo está sujeito a isso. Depende muito do seu ser, do subjetivo, do que está acontecendo na sua vida. O que é bom para você pode não ser bom para o outro também, né? Existe uma normatização aí de prazeres. Você vive uma vida maravilhosa que para você talvez no fundo não seja tão maravilhosa assim, né? Bom, deixa eu falar agora da CCQ. Tá vendo essas fotos legais aí, galerinha? Vocês estão vendo aí, ó, cada foto bacana do Edu e do Lucas. Vocês querem fotografar desse jeito aí? Bom, então se inscreve aí, ó, nesse link que tá aparecendo na tela, é o curso da CCQ. Coloca lá no cupom o nome Jogadores e você vai ganhar um desconto pra lá de especial, beleza? É isso aí, continuando. Sim. Com o perfil aqui que a gente traçou aqui, o Michael Phelps, né? 28 medalhas de ouro. No auge da carreira, depois das Olimpíadas de Atenas, teve depressão, doutor. Isso, pois é. No auge, o melhor do mundo, o melhor da história, se brincar na natação. Pois é. Também passou por esse problema. Mas olha só que curioso, também situações que te deixam muito feliz, situações que te mexem muito com o teu emocional no ponto de vista positivo, também gera depressão. A excelência dele gerou também, nesse aspecto, né, na vida dele em si, né. Claro que existem situações, movimentos na vida dele que provavelmente a gente nunca vai saber, né, algo muito particular, que fez com que ele naquele momento, mesmo estando em plena forma, numa ascensão tremenda, um atleta de alto impacto, né, mesmo assim levou ele à depressão. Tem outro exemplo também legal,
que é um cara que faz todo mundo sorrir, né? O cara humorista gigantesco, né? O cara trabalha com a imagem, né? O Jim Carrey, é um ator fantástico, né? Então assim, o cara que tá te fazendo sorrir, o cara que tem uma rotina de alegria, né? Quando ele está só, quando ele está no ambiente dele, ele está depressivo. Pois é, veja só que interessante. A depressão, muitas vezes, principalmente no início, ela não aparece como uma cara triste, como uma cara de choro, uma cara melancólica. Ela sempre está, muitas vezes no início, ela está mascarada por um sorriso. Um sorriso, uma brincadeira, uma pessoa muito extrovertida. Que aí a gente entraria naquela questão dos mecanismos de defesa, né? São armaduras que se vestem para justamente passar por situações complicadas da vida, né? É uma forma mais simples de lidar com os problemas, é você, no seu estereótipo, mostrar uma roupagem, né? Um comportamento diferente do que você está sentindo no seu íntimo. E normalmente essas pessoas, não vou generalizar, claro, mas muitos dos humoristas, eles tendem a ter esse tipo de doença, né? A depressão. É curioso isso. Então, as redes sociais, as pessoas têm que ter bastante cuidado, né? Porque nem sempre a gente tá... Todo mundo que só posta alegria, tô felizão, tô feliz da vida, tô numa praia legal, tô com os amigos perfeitos, tô com um emprego perfeito, mas por trás pode... Exatamente. Sabe aquela coisa da grama do vizinho é mais verde, né? Aquela coisa, isso cabe perfeitamente aqui, né? Na situação. Claro que a gente conversando aqui, trocando em miúdos, claro, mas é algo muito sério, sabe? É algo muito sério. As pessoas que passam por isso, eles travam verdadeiras batalhas, como essa que a gente tá travando aqui, e muitas vezes... Eu sei que eu tô... Vencemos. Não, claro, logicamente que... Senão eu ia ficar depressivo aqui. Porque seria a segunda vez e não ganhando, eu vou entrar no estado de depressão. Lembrando que o tratamento, ele é medicamentoso justamente porque vai mexer com a química do cérebro e a terapia é fundamental, né, nesse ponto. Sim, doutor, mas aí a rede social, ninguém tá livre dela mais, né? Tipo, pois ela vai acompanhar a gente... por muito tempo, a tendência é piorar, é aparecer novas redes sociais aí pra gente fuçar e interagir. Como a pessoa que tem depressão deve usar as redes sociais? Como é que elas... Pois é, as novas redes que virão e vão vir realmente, elas vão vir bem mais assim, expressivas e com mais recursos, elas também vão trazer vidas fakes também, né? Aquela vida, como a gente estava falando agora, uma vida que realmente não bate com a realidade, né? Uma pessoa que está depressiva, ela se isola muito, ela busca essa rede social, essa forma de comunicação, até para dar sinais de que está passando por uma situação depressiva, melancólica. E a gente vê muito isso em postagens que mostram músicas depressivas, mensagens um pouco mais escurecidas, um pouco mais melancólicas, algo como o dia nublado, né? Rosas negras, então, a vida, para que serve a essência do ser, são sinais. Veja, se eu estou com depressão, e eu não tenho como passar para outra pessoa, que eu não saio de casa, não sinto essa vontade, mas eu posso externar isso na minha rede social. E as novas redes, as que virão aí, simplesmente é porque, olha, falar de um assunto tão complexo e jogar ao mesmo tempo realmente desafiador, viu? Mas então é uma forma que ele tem de fazer da doença dele uma vitrine. E ali a gente tem que estar muito esperto, tem que estar prestando bastante atenção às pessoas próximas, né? Não é algo que a gente vá apenas ignorar isso. A tecnologia, ela é nossa aliada até nesse ponto. Até nesse ponto também de entender o que é que está acontecendo. De repente a pessoa fica muito tempo trancada dentro do quarto, a pessoa, como eu te falei antes, busca esse isolamento, né? Eu acabei de apanhar aqui, ó. Né? Busca esse isolamento. Não, é parceria, né? Aqui você sabe que o prêmio é nosso, Então ele busca esse isolamento, são sinais. Já que você não consegue ter essa aproximação, de repente, com a pessoa, você vai ver vários indícios nas redes sociais também. E tá bem aqui, viu, doutor? Eu tô vendo aqui que a coisa que é só para constar, qual o objetivo aqui do jogo? O objetivo é salvar a Terra do Nunca, não é isso?
Pois é. Derrotar o Capitão Gancho. Derrotar o Capitão Gancho e coloquei trazer paz pra Terra do Nunca. Você sabe que o Capitão Gancho, ele tem um trauma, né? O tic-tac do relógio causa ele uma depressão muito grande, né? Porque ele teve um trauma, né? Ele, por conta de perdeu a mão, por conta do crocodilo, e ele vive assombrado por isso, né? O simples pensamento de que o crocodilo pode estar próximo já causou nele uma situação de extremo pavor. E lembrando também que, remetendo ao jogo e à Terra do Nunca, me fez lembrar o grande astro Michael Jackson, né? O Michael Jackson, tanto que ele criou a Terra do Nunca dele, né? Neverland, sim, né? Sim. Claro, cheio de excentricidades, o próprio Michael Jackson. Mas se a gente lembrar bem a vida dele, é uma pessoa que praticamente não teve infância. Né? Tanto que existe a síndrome do Peter Pan, né? Que é aquela pessoa que simplesmente não vive a vida como se fosse uma eterna infância, não quer crescer. Seria, a grosso modo, aquela pessoa que não quer crescer. E o Michael Jackson ele fez isso literalmente, né? Fez da casa dele um parque de diversões. Isso também é um indício. E também é um indício de insatisfação da própria vida, né? Ele buscou uma vida alternativa, né? As pessoas que passam por isso buscam um tipo de vida alternativa, uma forma um pouco mais adocicada, mais fácil de lidar com a problemática da vida, né? Logicamente trazidos por situações do passado, né? A própria convivência dele com o pai, a família, toda essa perseguição do sucesso, né? Ele faria sucesso de qualquer forma porque ele é um grande artista. Né? Deixa eu falar aqui da Davi Fashion, essa camisa legal, maneira que eu estou usando aqui. Use.Davi, tá aí ó, na tela do seu vídeo, pede lá, velho, camisas pra lado especial, legais e entrega em todo o Brasil. Olha só aí, ó, 3 Capitão Gancho. Tô já chamando o crocodilo aqui pra... né? Mas a gente consegue aqui, com um jeitinho. Mas como a gente estava falando, justamente isso, é algo muito sério, que está acometendo, como eu te falei, uma população enorme de pessoas ao redor do mundo. É algo que tem mudado a vida do ser humano nos dias atuais. Mudou no passado, né? Cada vez mais comum, né? Mudou no passado, está mudando e vai mudar ainda mais. Porque como a vida está nesse ritmo frenético, então muito provavelmente, e como não sabemos lidar, porque tem uma geração vindo aí que não tolera frustração, são essas crianças. Sem querer estamos programando as crianças para futuros depressivos lá na frente. Por quê? Porque não tem tolerância à frustração. A criança agora emite um som, já recebe tudo que quer na mão. Então, essa pessoa, esse ser, o indivíduo na fase adulta, ele vai ter um limite de frustração muito pequeno. Tudo que ele pensar na vida, ele vai querer no imediatismo, naquele momento agora. Imagine se ele não tiver, não vai gerar a frustração, a dita depressão. E quais são os conselhos, doutor? Pois é, dicas maravilhosas. Procurar viver de uma forma leve, buscar fazer exercícios, buscar atividades prazerosas, coisas que te deem prazer, né? Ler bons livros, buscar um lazer sadio. Então, você viver de uma forma muito mais leve, um pouco mais despreocupado, não dá tanta importância aos problemas, porque problemas sempre vão existir, né? Os problemas eles existem para serem administrados, né? Então, assim, não há nada, só não tem jeito para a morte nessa vida, né? E temos aí também o exemplo da resiliência, né? São situações difíceis e a gente aprende a conviver, a viver, a superar essas situações difíceis, né? Que não vão te destruir. Aquilo que não te destrói te deixa mais forte. Doutor, acho que foi um papo massa. Acho que todo mundo gostou pra caramba aí. Passou uma mensagem bem legal pra todo mundo que curte jogadores. E eu vou mostrar agora o seu desenho agora. Desenho olha aí, tá? Olha aí. Olha aí. Legal. Muito bom, obrigado, valeu. Mais um lá, mas eu acho que vai encher lá. Eu acho que é sempre um prazer, eu gosto muito dessa dinâmica dos jogadores, eu acho bem interessante. E volto a falar o que eu falei anteriormente, na outra vez que eu vim aqui, justamente é muito difícil você falar de um assunto e estar jogando ao mesmo tempo, né? Tem que ter uma destreza tamanha aqui, né? Mas como eu sempre fui gamer, eu sou um cara que nasci com videogame, né, e tal. Como você percebe aí na minha atuação,
né, não é tão difícil. Por isso que o senhor tá virando cadeira, cara. Valeu, Greg. Obrigado, Carol. Muito obrigado. E abençoe você também que tá vendo os jogadores aí. Se você gostou, deixa um like, toca lá no sininho que a gente volta. Deus abençoe a todos. Fui!